A gente tá falando aqui muito de questões boas, né? Mas tem momentos que vocês devem sentir mais estresse ou mais desconforto, né? O que vocês fazem pra lidar com esses momentos? Vocês tentam só aliviar a agenda, tentam encarar da melhor maneira, mas qual seria a melhor maneira pra vocês? O que passa na cabeça de vocês pra resolver os pepinos? As câmeras queimadas durante o evento? É normal? Acho Faz que é parte? gestão emocional mesmo. De você tentar... Vocês estudam alguma coisa? Leem algum livro? Ouvem podcast? O que vocês fazem pra melhorar? Que tipo de conteúdo vocês 50 costumam... eventos. 3 eventos por semana de Todo dia alguém falando alguma coisa do assunto. Não, Cara, mas eu imagino que isso deve ser um benefício gigante do trabalho de vocês. Muito. Vocês acompanham o que a pessoa fala no palco? Sim. Claro. Eu tenho curiosidade de pensar assim, sim, não sim, vou o que eu tô falando, se eu sim. falar X ou Depende Y. do assunto, eu acho. Eu acho que se é um evento que me interessa muito, esse tempo eu tava num que falava sobre venda, sobre prospecção, eu fiquei editando e prestando... É que o meu trabalho, ele me dá mais essa possibilidade, o do Gabriel não tanto, né? Porque ele precisa Ele estar... tem que prestar atenção na imagem, né? Não, é que ele tem que fazer, por exemplo, quando ele tá na parte de edição, é música, é o áudio, né? Sim. E quando eu tô... Coordenação de pessoas também. Exatamente. Eu fico, tipo, mais tranquila editando e escutando. Aí, algumas coisas a gente pega, algumas não, porque, enfim, tá no flow ali, né? Sim. Mas nossa, o que eu já aprendi... Eu acho que a minha grande virada de chave foi todos esses ensinamentos que eu tive em tantas imersões. Porque foram diversos assuntos, muita gente falando sobre inteligência emocional e gestão de emoções. E isso é um assunto que me chama muito atenção. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Não tenho um livro específico. Eu só assisto muito podcast de pessoas que falam sobre essas coisas. Enfim. Concordo 100%, e o que ela disse eu repito. E, obviamente, a gente não consegue aprender exatamente a mesma quantidade de quem tá ali para participar, né? Sim. Que tá ali focado naquilo. Mas sim, a gente consegue aprender, e etc. Tuas imersões, e todas a gente consegue aprender a E tirar tem muito alguma input, coisa. né? O tempo todo entrando na informação. E assim, cara, a gente faz muito evento, então tem muitas coisas que são repetitivas. Tanto do mesmo evento, do mesmo expert, ou então de conhecimentos gerais que vários outros experts compartilham, né? Então a gente vai só reforçando. E a outra pergunta era isso, né? Era sobre isso. E também entender se você tem sim. estresse, coisa assim. Aí, só continuando, ela falou sobre livro. Eu não sou um cara que eu praticamente não leio livro, mas eu tive poucos livros na minha vida, que foi o que me fez um despertar de chave muito grande, que é o clássico Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo já leu esse livro. E, cara, eu acho que o dinheiro, ele vem muito antes de qualquer profissão, porque toda profissão tem uma coisa em comum, que é trabalhar com dinheiro. Então, se você não sabe trabalhar o dinheiro, cara, você pode ganhar o que for. Se você não consegue administrar o pouco, você não vai administrar o muito. Isso é uma regra, acho que, muito básica. O problema não é a quantidade, né? O problema não é a quantidade, exatamente. Então, tipo assim, eu sempre soube, tanto é que eu fiz contábeis, né? Eu sempre gostei de dinheiro. Hoje eu percebi que eu gosto muito de dinheiro. Nossa, adoro dinheiro. Então, eu sempre fiz contábil porque eu sempre gostei de dinheiro, por incrível que pareça. Então, eu sempre soube administrar muito bem. Então, eu sempre gostei muito. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a profissão, sempre soube aonde investir, aonde colocar. E dinheiro traz paz. Eu falo isso pra quem foi aluno meu e etc. Cara, pra você se conseguir destravar, que você tem que ter um dinheiro na conta de que se vier um cliente cuzão, aquele cliente chato, que você só faz por dinheiro, você fala, não quero. Não preciso. Demite ele. E isso traz uma paz, assim, absurda. Quando você tem zero na conta, você tá sempre naquela corrida de preciso comprar coisa, preciso não sei o que. Não, quando você tem no mínimo, 10, 15 ratos, mil, né? tipo assim, O Roberto fala. 3, 4, exato. Você tem 3, 4 meses ali parado na sua conta, cara, isso traz uma paz absurda. Só que essa paz também não pode de deixar acomodado, né? Sim. A nível de que você não vai para outro nível, porque você Tem que ter novos desafios, né? novos desafios, novo dinheiro, novas metas, novas ambições, a inquietude. E sobre se tem coisas... O estresse, a agenda. Cara, tem muito. Eu acho que eu sou um jovem bem estressado. Acho que a gente é bem Quantos anos estressado. você tem, Gabriel? 26, né? Porra, vocês são tudo novo. Quantos anos tem, Bruno? 27. 26. Nossa, 26. Confirmando. É até um tempo atrás eu tinha Quando você olha 25. uma mulher pra confirmar, né? É que até um mês atrás eu tinha 25, só que o meu aniversário foi agosto do ano passado. Tá. Pra mim eu tinha 25, agora Show. eu descobri que eu tinha 26 recentemente. Há um ano atrás. Agora eu entendo por que as pessoas mais velhas que se sentem tão velhas. Quando a gente começa a conversar com pessoas que são sempre mais novas que a gente se sente muito velho, entendeu? Gente mais velho. Mas eu tenho o quê? 34? 34. 34. Não dá tão velho. Você Mas tá sente velho, que começou tarde? Eu acho que... Total. Muito Porque tarde. eu vejo muito, assim, eu Muito acompanho muito uma expert que é a Maia Santos, que fala sobre posicionamento. E ela, enfim, é uma expert que já tá fazendo milhões, 8 dígitos e tudo mais. E ela tem 24 anos. Meu Deus. Então, Qual e é o ela... dela? Maia Santos. E Nunca ouvi falar sobre essa moça. ela fala não. sobre posicionamento. Legal. É bem nichado, assim. Acho que É bem o lugar é nichado. muito feminino. É só mulher. Só mulher. Ou é uma muito feminino, O homem gente. não É vai a chave do conhecer, engajamento. porque é muito Às vezes o Thiago fica olhando um perfil, né? Tipo, Luana Carolina e fala, nossa, o engajamento dessa mulher. A gente Cara, engaja é porque é muito. mulher, velho. Instagram é mídia de mulher.
Eu percebi isso. Mas porque realmente, vídeo de tipo mulher, assim, mas é. a mulher ela gosta de ver a rotina dela fazendo Narrativa. É, café da manhã. é 200, 300 Exato. comentários, é vários, enfim, muitas Mas claro, coisas. você tem que saber fazer também, né? Total, Saber certeza. gerar o desejo Mas e é que eu tudo já tentei mais. modelar algumas mulheres no Instagram e, E não é a mesma rolou. coisa. Não tem como. Tipo assim, São pra começar, públicos diferentes, né? pra começar, homem não interage. Homem, não, Pra fazer um comentário. Homem é só o joguinho, tá ligado? Homem não interage. Mas aí você tem que fazer a psicologia reversa, a pessoa tem que ganhar um benefício pra mas poder é que tá. fazer as coisas. Mas é bizarro que eu faço um teste. Eu vou no meu Instagram e eu faço qualquer tipo de ação pra interação. É 10 mulheres e um homem. Entendeu? É perfil. Não Quem tem, não tem reposta. a ver com o que eu estou O que tu entregando. É faz. perfil de Mas é pessoa. a psicologia mesmo feminina. A gente gosta natural. mais, engaja mais. Tipo assim, mulher sabe da vida da minha família, da minha esposa, do meu cachorro. Os caras é um ou outro que gosta de cachorro. De vez Esse em cara chega a quando. ser o dólar, né? Ah, é. O nome do cachorro. Daí quando tem. Enfim, continua o raciocínio que eu tava falando. Não, e aí eu vejo o podcast dela e ela apresenta, não, entrevista muitas mulheres que são muito novas. Então, tipo, 25 também. E eu sinto que esse público, o marketing digital, ele tem um efeito de comparação muito grande, né? Horrível, inclusive. Demais. Então a gente tá sempre se Isso pensando, acaba nossa, tô com muita atrasado, gente. É. tô atrasado. Tipo, a minha esposa, ela acompanha muito a Manu City lá, que elas falam direto, que ela tem 24, 25 anos, que ela tem uma marca de creatina em gummies. Ah, eu essas sei, a paradas, Good Day, né? Exatamente. E tem, por exemplo, a própria Virginie, né? Tem 25 também, acho que é 24, 25 anos e tal. Mas realmente, esse senso de comparação, sempre você vai ter uma pessoa que passou. Tipo assim, você tá com 20 anos, daí tem um guri lá com 18 anos que, nossa, acertou um PLR na antiga e já tem um carrão. Não, tem gurizinho que eu digo, no sentido de novo, né? Novo. Tem de 8, 10 anos com podcast. já. Olha só, meu Tem. Deus. Cara, tem o cara- Enzo, ele participou do La Casa Digital. Vocês viram do Marçal, que ele tem 13 anos. Meu Deus. E, tipo assim, não podia entrar com menos de 18. E ele, cara, ele começou a fazer corte a rodo na frente de tudo que é lugar. Começou a rodar anúncio pra aparecer pra equipe do Marçal. E ele entrou na Casa Digital com 13 anos, cara. Não, e aí você vê como a mentalidade da pessoa, como a pessoa é madura, né? que demais. Pra você estar nesse mercado com 16, enfim, você estourar com 20 e pouco, Total. você tem que ter uma maturidade muito Só- grande. Porque mas com tem- 20 anos eu era, meu Deus. Mas tem um fator também que a gente precisa levar em consideração, que o mercado digital é uma coisa nova, entendeu? Sim, claro. Tanto que nos meus 20 anos, eu tô falando de 2010, tá? Eu lembro... Faz tempo, hein? Rapaz. Eu lembro... Sacanagem, é foda. É foda porque eu lembro assim que a internet era basicamente o site do Terra, o site do UOL, né? O G1, que hoje é um site grande, inclusive informações nem existia praticamente. E aí tu entrava no YouTube, tava o Felipe Neto falando do Crepúsculo. Júlio Cossiel. Nossa. E ele era a referência, o Cossielo acho que tava começando. Começando bem no Eu início, nem né? sei se tinha começado. Whindersson Nunes. Eu acho que o Cossielo e o Castanhares e o Whindersson Nunes já é um pouco famoso naquela época. Nossa, Castanhari, Mas cara, o Cossielo e o nostalgia. Castanhares são em 2014, 15, pra quem não entende por aí. muito os estouros dos caras na internet. Mas, gente, e daí todo mundo pensava assim, tu quer ser um maluco que nem que nem o Felipe Neto? É. Que ele já era meio considerado malucão naquela época. Sim. né? Então, ousado, né? não existia essa história de vou criar uma carreira no digital, vou ser expert, gente. Não era Isso é coisa de profissional, mundo né? físico. Expert era um cara com um terno e gravata, uma mulher bem vestida, numa palestra presencial falando sobre grandes marcas e grandes talentos no mundo empresarial. Hoje em dia que tem esse negócio de, nossa, vou te ensinar a se posicionar, sabe? Sim. Mudou. E- É muito doido você pensar, né? Que a pessoa fatura muito dinheiro falando sobre posicionamento, É. né? Ela tá se posicionando e falando sobre posicionamento. Exatamente. É tipo isso, né, Vender cara? vender curso de como vender meu curso. É, tipo assim, vou falar sobre criação de audiência. Então, eu tô criando audiência, Eu ensinando criando audiência, audiência. explicando, Só que é perfeito. incrível, né, cara? Porque a informação tem um valor inestimável, né? Mas falando desse ponto das profissões da nova geração, cara, eu vi um vídeo faz recente, assim, não sei, recente, que era uma professora gravando os alunos falando, cada um falando qual a sua profissão que você quer ser. Cara, 10 anos atrás ia ser bombeiro, médico, enfermeiro, Engenheiro, por Ju- exemplo. aí tinha bombeiro, youtuber, influenciador, creator, policial, É. catador de lixo, por exemplo, eu lembro que ele marcou. Ele queria dizer, Porque eles são catador de lixo, referências, né, cara? youtuber, não sei o quê. Cara, olha que Cara, louco, como que velho. pode? Olha que tu falou agora. Quando eu tava em Fernandópolis, eu congregava numa igreja e eu cuidava das crianças ali também, né? E eu lembro que uma vez, cara, eu cheguei na saída das crianças pra cuidar do pessoal ali, pra ficar com eles, e eu tirei meu celular. Eu tava conversando com a Lara, eu acho. E aí, é um iPhone, né? E aí eles olharam pra mim e falaram assim, Gabriel... você tem um iPhone, tipo assim, você é rico, você é youtuber, tipo assim, sabe? youtuber. Aí eu falei, cara, por que você tá falando isso? Daí, tipo, eu fui ver depois que eles assistiam, cara, eram uns caras gigantes que tinham uma audiência grande na percepção inicial, e tipo, cara, esses caras são muito ricos, porque e realmente são, né? Então, Sim. tipo, a percepção da criança hoje ela é muito grande. E é incrível porque a criança, quando ela tem um contato com alguma coisa, para ela se convencer é muito mais fácil. Por uma questão neurológica, né? Tipo, isso é
neuroplasticidade. Então, tipo assim, é muito plástico, é muito fácil de entender e de falar, cara, eu vou fazer isso aqui. É possível. A gente vive uma realidade, né? Eu falo isso com mais frequência hoje lá no Instagram e às vezes em live que eu faço, que é o seguinte, a gente tá numa janela de oportunidade, que ela abriu ali, ó, oficialmente em 2017, 16, e ela ainda é muito forte, essa janela de oportunidade, que é o digital. E eu digo digital, o trabalho de vocês geral. mesmo. Sim. Talvez se não fosse o digital, ele seria muito menor do que ele é, né? Com No certeza. sentido, assim, de Demanda. oportunidades, network, Visibilidade, demandas, né? Visibilidade. O meu não existiria para começar, Sim. né? Então, essa janela, quem não pegar ela, talvez até, sei lá, nos próximos 10 anos, talvez em 2040 seja tão normal que não seja mais o diferencial. Sim. Vai ser uma profissão qualquer com todas as outras. É, porque vai ser já normal o cara ser ele é um youtuber. Ele tem lá um carrinho na casa dele, daí ele tem um canal de 1 milhão, só que o YouTube... Outra coisa que eu tava pensando esses dias, tá? Eu tava ouvindo um podcast de um cara que eu sigo de finanças, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, hoje o YouTube ainda nos paga. Só que o YouTube, ele tá tomando a proporção... Minha avó mesmo, tá? Minha avó, ela vai ganhar de aniversário... Vai ser podcast depois. Ela vai ganhar de aniversário uma TV. Porque ela tem 84 anos. Ela pediu uma TV pra assistir YouTube. Porque ela não tinha YouTube. Olha só que loucura. E daí eu fiquei pensando assim, esse cara falou a seguinte questão, hoje o YouTube nos paga ainda pra fazer conteúdo. Só que no momento que o YouTube se torna a televisão, vai chegar uma hora que a gente vai querer estar no pagar. YouTube. E daí eu pensei, isso vai acontecer. Com Tanto que o certeza. pagamento do YouTube cada vez é menor, porque tem cada vez mais pessoas querendo audiência lá dentro, criando conteúdo. Então, essa transição, essa janela de oportunidade, ela se abriu, ela é gigante, cada vez mais profissões, Tem só que vai ter muito uma hora espaço. que ela vai ficar assim, tipo assim... Como em Então, tudo, né? aproveita. Se tu tá aí ó, nos próximos 5 anos, aproveita. Não fica moscando, não fica pensando na vida. E até tu falou, né, que eu comecei tarde. Eu comecei tarde justamente porque eu venho de uma geração que total desacreditava na internet. Total era YouTube... ganhar dinheiro na internet tinha que ser youtuber, tinha que E quem aparecer. apostava nisso era um risco muito alto. Sim. Era, E aí, tipo, tanto que meu Era muito primeiro... julgado, né? Tanto que minha primeira, tipo assim, operação na internet foi como afiliado, foi pelo Google, foi sem aparecer, foi fazendo campanhas de vendas. Por quê? Porque eu tinha um preconceito que era, eu preciso vender sem aparecer, eu preciso dizer pra mim mesmo que isso funciona.